Bom, pessoal, hoje eu vim só fazer o desfecho do caso de ontem. Você já deve ter anotado o que você achou do caso anterior, o que pode estar acontecendo que o nosso paciente não teve uma melhora. Era um caso simples, né? A gente já esperava que fosse ter uma melhora. Então, pessoal, devido ao abafamento no hemotórax esquerdo e uma não melhora no hemograma, o que causa abafamento, pessoal? De falta de auscultação. Você pode ter uma hernia diafragmática, é uma efusão pleural. Você pode ter, pessoal, animais com edema pulmonar gravíssimo, só que o edema pulmonar normalmente é abafamento que bilateral. Então vamos radiografar esse paciente. E olha só, o paciente está com efusão pleural. Tá bom? Você pode perceber que isso aqui é um animal com efusão pleural, que estava justificando o abafamento, né, na auscultação. Quando a gente foi fazer, pessoal, a toracocentese era uma efusão séptica, né? Era um transudato, um exudato séptico. Ou seja, o animal estava com uma infecção grave em uma sepse e o que aconteceu foi, nesse momento, as bactérias da circulação colonizaram a pleura, causando um exudato séptico, causando uma infecção ali na pleura, gerando uma efusão pleural, que piorou consideravelmente o quadro do nosso paciente. Por isso que os leucócitos dele não melhoravam e por isso que o paciente não melhorava o padrão respiratório dele. Então, o que a gente teve que fazer? Exudato séptico, pessoal, é difícil você drenar tudo pelo scalp, porque ele é muito grosso, né? A gente sedou o animal, com anestesia, colocou um dreno torácico, tirou a amostra dessa efusão e mandou para a cultura antibiograma para saber qual que é o melhor antibiótico. Aumentamos a dose de ceftriaxona e associamos com metronidazol, tá bom? E levou o paciente com tratamento intensivo. Esse paciente, quando teve essa piora, teve que ficar em infusão de norepinefrina. É um paciente que teve que ficar em oxigênio terapia. Foi um paciente grave que ficou em monitorização em tratamento intensivo. Só que, infelizmente, algumas horas depois que a gente passou o dreno, o paciente veio a óbito. Ele não resistiu, né? Foi uma piora muito aguda que, infelizmente, levou esse paciente a óbito. Agora, o que mais me assustou, pessoal, foi que a gente, quando saiu o resultado da cultura de antibiograma, uns 5 dias depois, né, revelou uma Escherichia coli extremamente resistente. Era sensível a apenas esses 3 antibióticos, né? Era realmente uma bactéria super resistente. Aí eu fico pensando nesse uso indiscriminado de antibiótico que nós veterinários estamos fazendo e que está gerando isso aqui, tá, pessoal? Infelizmente, a maior parte dessas bactérias respondem muito bem à terapia com ceftriaxona, muito bem. Então, assim, tanto que o protocolo de papiométrica que o pessoal mais usa a ceftriaxona com metronidazol, a maior parte das vezes. Mas você pode usar uma ceftriaxona apenas, não necessariamente você precisa associar com metronidazol, só que se você tiver com infecção muito severa, né? Então, é uma consequência desse uso indiscriminado de antibiótico que a gente está fazendo. Infelizmente, é um paciente que eu perdi. Infelizmente, é um paciente que a equipe perdeu, né? E é interessante porque no momento da auscultação, no momento da consulta, não tinha abafamento do lado esquerdo. Então eu sempre fico pensando que será que aquele paciente já não estava começando uma efusão naquele momento, no momento do atendimento? Entendeu? É difícil porque a efusão, se estava com a efusão já naquele momento, no momento do atendimento, ela só foi significante, só tinha efusão suficiente para causar um abafamento do som depois que passou pela cirurgia. Então, assim, não tinha como a gente detectar antes. Se naquele momento eu tivesse batido o STET, tivesse falado, não, tá com abafamento de som, evidentemente a gente teria feito o raio-x, mas como não tinha, não tem como a gente fazer. É uma coisa que, assim, não tem como a gente saber agora. Então eu fico realmente me perguntando. Não é um quadro típico esse é um quadro totalmente atípico. Para te falar a verdade, quando esses pacientes passam pelo procedimento cirúrgico e conseguem sobreviver, a resposta é muito positiva. Os animais normalmente só progridem, o que não foi
esse caso, infelizmente, não foi o que aconteceu com esse nosso paciente. Agora eu quero que você faça o seguinte: se você tem dúvida, me manda um WhatsApp ou comenta aqui no YouTube. Se você acertou, pensou em alguma coisa que não era efusão pleural, me chama, vamos conversar, a gente discute e entende o que você pensou que poderia ter sido diferente, o que você pensou ao invés de efusão pleural. Beleza? Pessoal, bons estudos para vocês, até semana que vem.